Vai haver festa no céu. Tá tendo festa no céu. A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu. Tá tendo festa aí, meu irmão? Tá tendo festa aí, meu amor? Vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Ô, glórias! Bom dia! Bom dia, bom dia! Tá tendo festa aí? Então a paz do Senhor Jesus no coração de todos nessa manhã de domingo, hoje, dia 11/5/2025. Para mim agora são 10h07 e tá tendo o quê? Tá tendo festa no céu. Vai ter anjos voando na igreja de Jesus. Vai entrar glorificando. Olha só o Sem Fronteiras, ó o Sem Fronteiras, ó. O noivo vou abraçar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se Ó, tá tendo festa dos céus em Guarulhos, em São Paulo, tá tendo festa dos céus aí em Bauru, tá tendo festa dos céus aí em Goiás, no Paraná, no Rio de Janeiro, tá tendo festa nos 4 cantos do Brasil, tá tendo festa nas nações. Por quê? Porque o povo de Deus está reunido, né, pastora Cassiane? Oh, glória a Deus! Vai haver festa no céu. Tem anjos voando, hein? Oh, glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Glória a Deus. Que bênção poderosa estarmos vivendo esta unção, né? Esse derramar do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Olha, parece que foi ontem, né? Mas não é. É hoje. Hoje mesmo nós estamos vivendo o Deus de compromisso para filhos compromissados. Irmãos, Deus tem nos marcado. Cada mês uma porção tem sido derramada sobre a igreja dele. E principalmente sobre aqueles que não estão parados, mas estão se movimentando. Eita glória! Olha só, mês de abril, saímos dos sinais, né? Não que os sinais saiu de dentro de nós, porque a palavra de Deus diz que os sinais do Senhor hão de acompanhar aqueles que creem. Então, eu sempre vou andar agarrado nos sinais. Quem vai andar agarrado com os sinais comigo aí, manda um glória a Deus. Como eu coloquei um louvor aqui agora, a Ele a glória, né? E agora nós estamos neste mês já de maio, nos aproximando na metade do mês, vivendo o Deus de compromissos para filhos compromissados. Meus irmãos, vamos começar então falando um pouquinho, rapidamente, dessa abertura do que Deus fez na quarta. Meu Jesus, ficou estreito o negócio, irmãos do céu. Que, olha, quarta-feira aqui em Guarulhos foi um mover tremendo de adoração, de unção, o mover, tudo que Deus fez aqui foi lindo. Em Bauru também, vi lá os nossos pastores, meus irmãos, reunidos, orando, né? Quero falar para os meus irmãos de Bauru, continue firme e forte nas quartas-feiras no culto das orações. Isso, porque Deus vai levantar o povo que gosta de orar, que vai junto com vocês aí, aumentar o caldo do feijão, como diz o ditado, engrossar o caldo do feijão, porque uma igreja onde nós recebemos um bispo, que eu vou falar daqui a pouco, e ele disse, a igreja que não ora é uma igreja morta, e graças a Deus nós estamos no caminho da oração
do jejum e da palavra. Então tivemos quarta-feira lá também o nosso grande encerramento do jejum, pastora Jane pregando. Eu não ouvi a palavra, mas a bispa falou, eu já ouvi tudo. A bispa falou que já assistiu todos os vídeos. Oh, glórias! Né? E tenho certeza que foi um derramar do Espírito Santo de Deus muito grande lá. Na quinta-feira, nosso bispo Castro fez a abertura desta série falando sobre as 7 alianças de Deus. Meus irmãos, tem sido uma mais forte do que a outra. Olha só, o primeiro dia que o bispo Castro abriu falando sobre a aliança adâmica, o compromisso de Deus com o desenvolvimento da humanidade. Não ouviu? Corre que está no canal lá. Na sexta-feira, né? Nosso querido pastor Cláudio. Beijo, meu amigo. Pastor Cláudio não, desculpa. Aqui foi o pastor Frank e pastora Rosa. Beijo, meus amigos profetas. Me sinto privilegiado de ter vocês como os meus intercessores, meus amigos de oração, viu, Frank e Rosinha? Casal abençoado. A aliança noética, o compromisso de Deus com a vida humana. E depois nós tivemos a aliança abrâmica, que foi ontem ministrado por esse casal simpatia aqui, ó, pastor Rui e pastora Sandra. A aliança abrâmica, o compromisso de Deus em conduzir o seu povo à terra prometida. E eu hoje vou estar falando sobre a quarta aliança, a aliança mosaica. Deus não se esquece do compromisso com o seu povo. Glória a Deus. Meus irmãos, mas antes disso eu preciso falar. Deixa eu falar. Sexta-feira tivemos também um culto muito especial lá em Bauru. Beijo, Bauru! Né? O culto da quarta ou quinta chave lá, meu amor? Lá foi a quinta chave, então não estou errado não, né? A quinta chave, junto com a comemoração do Dia das Mães, tivemos um cultaço. Eu vi daqui as fotos, a igreja toda arrumada. Parabéns a todos os envolvidos aí em Bauru. Olha, a igreja estava linda. A parte de comes e bebes, mesa recheada. As irmãs, uma mais bonita que a outra, hein? Minhas queridas, gostei de ver, hein? Pastora Jane ministrando lá, trazendo uma palavra, os pastores, os levitas, as crianças. Ai, como eu fico feliz de ver crianças na igreja, jovens, adolescentes, né? Eu ver pessoas cantando ali no altar, comprometidas com a obra. Glória a Deus, parabéns. Os meus irmãos de Bauru, vocês sabem, todas as sextas-feiras, debaixo, né, desse chamado que Deus colocou na vida da Rosinha e do Frank, eles têm um culto de cura e libertação. Esse culto, a Rosinha já exerce ele desde que Deus chamou ela para o ministério, e nós só abrimos o espaço ali para a Rosinha poder fazer esse trabalho que Deus chamou ela para fazer, né? E ela está ali fazendo na igreja, e temos muitos testemunhos, viu, meus irmãos? Quem puder, quem estiver precisando de uma cura, de uma libertação na sua casa, na sua família, vai lá, queridos. Só lembrando que tudo é uma semente, né? A gente planta hoje para colher amanhã, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu fui lá assistir um culto, nada aconteceu. Então, é porque você foi lá, né, com o pensamento de ir apenas em um culto. E Deus, ele conhece e sonda os nossos corações. Não é um culto, 2 cultos, uma semana, 2 semanas, não é o tempo, mas é a forma com que nós nos entregamos ao Senhor. Amém? Bauru, como Guarulhos, nós sempre temos uma palavra direcionada em todos os nossos cultos. Então vá em uma das sextas-feiras, procure o pastor Frank, a pastora Rosa. Olha, atenção, meus irmãos de Bauru.
Se você precisar de visita, pastor Marcos, pastora Jane, está à disposição, claro, dentro das condições de trabalho dos queridos, porque pastor aqui trabalha e não é pouco não, viu? Pastor aqui trabalha e trabalha bastante, né? A gente trabalha no nosso serviço secular e também trabalhamos na nossa casa e também trabalhamos na obra e não reclamamos, porque sabemos que o Senhor nos deu um chamado, né? E vai chegar um tempo que nós estaremos todos juntos na glória e vamos colher o fruto do nosso trabalho. Olha, você que é de Bauru, é importante você receber visitas. Aqui em Guarulhos, deixa eu tomar uma aguinha. Todas as casas já foram visitadas, ou por mim, ou pelo casal Pastor Valdir e a Pastora Marisa, ou algum casal de pastor já foi visitar. Sexta-feira agora nós estivemos visitando um casal aqui, o meu querido Kimuras, meu querido amigo Marcos, barriga de tanquinho, né? A Luciana, sua filha lindona, seu filho lindão e o seu cachorro lindão, pitbull maravilhoso, lindão, bem dócil. E foi uma bênção. Então, irmãos, olha, receba os profetas na sua casa. Receba os pastores na sua casa. Pastor, quando vai, meus irmãos, vai para levar uma mudança de sorte, tá bom? E ontem aqui nós também antecipamos, né? Não temos culto hoje, domingo, o nosso culto de celebração do Dia das Mães foi ontem. E também fomos abençoados aqui, porque a igreja estava linda, né? Cheia, as mães, quero dar um beijo para todas as mães, daqui a pouquinho eu vou falar com todas as mães, né? Mas todas as mulheres que estiveram ali na igreja, todos os irmãos, as crianças, os adolescentes, olha, a igreja estava linda, tivemos ali um louvor especial com as crianças dançando, que coisa linda. Ah, irmãos, eu lembro das minhas filhas quando eram pequenas, né? Nas igrejas que a gente pastoreava, né? Elas sempre participavam de tudo. Então eu vejo as crianças dançando ali, me vem à memória as minhas filhas. Depois vê ali a Luciana e a Fabiana também fazendo um número de dança, né, especial para o Dia das Mães, os levitas tirando a música, olha que bênção, né? E tivemos também a presença do meu amigo pastor Anderson, trazendo o meu amigo Bispo Laerte Lafayette, direto do Rio de Janeiro, mas que está morando agora aqui em Suzano. Ai, irmã Sueli, qual é? Eu recebi ontem aqui um carioca da gema, meu amigo das antigas, né? Olha, também a palavra de ontem já está no YouTube, amém? A palavra de Bauru está no Facebook. A palavra de Guarulhos está no YouTube, então você pode entrar, é o nosso canal, conheça o nosso canal, né? Tem outros vídeos, tem outros testemunhos, nós estamos aprendendo, nós estamos engateando, eu mesmo, né, sou um ogro na rede social, preciso aprender muito, mas entra lá, se você tiver dúvida, chama o André, nosso presbítero André, que cuida das nossas redes sociais com tanto amor, com tanto carinho, dentro de tantas obrigações que ele tem, ele ainda se dedica um tempo para nos ajudar, né? Por isso que a palavra de Deus diz, a quem muito é dado, será requerido. Eita, glória a Deus, olha só de boas notícias aqui, bispa, já foi 14 minutos, mas glória a Deus. Esqueci de alguma coisa, meu amor? Não, se ela ficou em silêncio é porque ela disse não. Queridos, hoje, domingo, nós estamos celebrando o quê? O Dia das Mães. Então, é claro que eu preciso fazer aqui, né, uma homenagem para todas as nossas mamães, em especial a nossa saudosa, né, que jamais vamos esquecer, a minha sogra, mãe, né, da Bispa Nivalda, mãe do Bispo Castro, são 8 filhos que
ela criou com muito amor, com muito carinho, seus netos, seus bisnetos. A minha querida, saudosa Ercina, eu chamava de Dona Ercina, minha sogrinha linda. Então, uma homenagem em respeito, em memória, né, essa mulher tão especial que foi, né, o tempo que passou conosco aqui, 76 anos de vida, aceitou o Senhor Jesus, foi batizada, amava receber o pastor Ronaldo quando ia levar a ceia para ela, né? Mesmo quando ela já estava adoentada, ela recebia a ceia ali na casinha dela. E em breve nós vamos nos encontrarmos com todos aqueles que o Senhor já chamou, assim como as minhas avós, né? A mãe do meu pai, a Isaura, minha avó Isaura, e a mãe da minha mãe. Oh, meu Deus, Laurida! E também em homenagem à minha mãe, que está conosco aqui, que eu tenho esse privilégio de estar pastoreando a minha mãe. Isso não tem preço, meus irmãos, né? É uma privilégio, é uma honra estar aqui, a minha em homenagem, né, à minha mãe, a minha querida esposa, a pedra preciosa que Deus me deu, e eu comprei o campo inteiro, junto com o campo veio Milena, Mariana e Marcia, veio as copinhas, né, as 3 bispinhas, como a pastoria Rosa fala, as 3 bispinhas, Marcinha, Milene e Mariane, né, meus genros, a minha tetezinha, e também, meus irmãos, olha, eu quero aqui homenagear todas as mães, mulheres que passaram na minha vida desde o dia que eu respirei. Eu tenho tantas gratidões, né? A minha tia Vera, a minha querida irmã que está morando lá em Goiás, que o senhor já recolheu o seu marido, que são pessoas assim que... Laudelina, né? E tantas pessoas, em especial aqui do Polo de Bauru, a nossa querida avó Olga, que é a avó de todos, irmãos. Você não sabe o que é o amor da avó Olga, né, avó Olga? A gente fala que é a avó de todos, a todas as irmãs aí de Bauru e do canal da Comunhão. A mãe da Rosinha também, bem lembrado, bispa, que o Senhor já chamou para si. A mãe da Rosinha, toda vez que eu chegava lá, sabe o que ela fazia? Ela deixava o quarto dela limpinho, a cama dela, para eu e a bispa dormir. Ela falava, não, estou recebendo profetas na minha casa, tenho que dormir na minha cama. Lembra, amor? E a gente sempre foi tão bem recebida pela família da Rosinha. Então hoje vai um abraço, e eu vou colocar esse louvor aqui, ó. É sobre a palavra que eu vou ministrar hoje, e também para homenagear a todas as nossas queridas aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Opa, peraí. Vamos lá, vamos lá. Peraí, sai aí. Meus irmãos, ora para me comprar um notebook novo, irmãos. Tá precisando aqui, meu Deus. Ó, já saiu do louvor que eu quero. Ô, Jesus. Volta aqui. Volta aqui. Vamos ver, meu. Pera aí. Ao vivo é assim, né? Aqui, ó. Para todas as mães. Ô, Glória! Vamos homenagear quem? Joquebede, a mãe da aliança mosaica, que é Moisés. Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. Ô, Glória! Olha o tio Cláudio aí, ó. Ô, Joquebede, Moisés não vai morrer. O choro do bebê. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Ô, Joquebede, Moisés não vai morrer. Ô, Glória. Eu posso ouvir
choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Faraó deu uma ordem pra poder matar. E Miriam, seu irmão, a observar. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar. Aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer. Dentro de um cesto vai chegar o bebê. Mãe não precisa se preocupar. Por quê? Moisés está vivo, eu ouvi ele. Oh, glória! Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede. Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Eita, aplauda o Senhor Jesus aí! Oh, glória a Deus! Então, a minha homenagem vai para todas as mães espalhadas por esse Brasil e o mundo afora, como o Senhor fez uma promessa um dia na vida de Joquebede, a mãe de Moisés, mesmo um decreto, hein, bispa? Vamos falar mais para frente sobre isso, se prepare, né? Mesmo um decreto sendo assinado para a morte de todos os meninos homens de 2 anos para baixo, o Senhor preservou, guardou Moisés, porque ele tinha uma promessa na vida de uma mãe chamada Joquebede. Amém? Claro que do ventre de Joquebede, o Senhor já tinha feito uma aliança com o filho dela, chamado Moisés. Então vamos para o texto de hoje. A aliança mosaica. Deus não se esquece do compromisso com o seu povo. Vamos para Êxodo, capítulo 20, versículos. Vou ler alguns aqui. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Vamos ouvir o que Deus falou? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço, glórias. Essa promessa é nossa, irmãos. Fala, essa aqui é comigo, ó. Filhos compromissados, filhos comprometidos, filhos que obedecem os mandamentos. Isso aqui é para nós, ó. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Pai, te agradeço, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo e todas as coisas que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Agora são 10h29, Senhor. Hoje é domingo, um dia que se comemora o dia especial, Dia das Mães. Embora, Pai, como um filho que sou e também um pai, eu sei que Dia das Mães são todos os dias. Porque a mãe, ela sempre está pronta para se doar para os seus filhos, se preciso for. Por isso, Senhor, nós estamos aqui falando, Senhor, sobre esta 4ª aliança, mas também fazendo um momento de gratidão, de festa, de celebração pela vida de todas as mães espalhadas por esse Brasil e esse mundo afora, em nome de Jesus. Meus queridos, quando nós lemos o que o apóstolo Paulo ele coloca em Efésios,
capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: porque somos, olha o que somos, feitoria de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, quando nós falamos desta aliança, mosaica, nós vemos um momento que Deus, ele fez uma aliança com este homem chamado Moisés. Como todos nós já conhecemos a história, depois você pode ler em Êxodo capítulo 2, começa aqui em Êxodo capítulo 2, como nós acabamos de ouvir e cantar este louvor sobre Joquebede, a mãe de Moisés, aquela que gerou Moisés, Então nós vemos o momento que Moisés, ele vai parar na casa de Faraó. Lá ele é criado, educado, formado, se torna um homem. Porém, Deus tinha uma missão, vamos colocar assim, para este homem chamado agora, um homem já formado, Moisés. E Deus queria usá-lo como uma ferramenta para libertar o povo que já estava numa escravidão de mais de 400 anos. Deixando bem claro, como nós já ministramos outrora, essa escravidão só aconteceu porque o povo, mais uma vez, virou as costas para o Senhor. E nós, na condição de filhos que somos, nós não somos somente uma matéria de carne e osso. Em nós habita uma alma e um espírito que foi nos dado por o próprio Deus. E o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo bem coloca aqui, porque somos feitorias de Deus, criados em Cristo Jesus. O Senhor Jesus soprou sobre nós o fôlego de vida. A Trindade Santa soprou sobre nós o fôlego de vida. E Jesus, quando ele foi para a cruz, e em obediência à palavra, ele entregou o Espírito ali, quando ele morre. Cumpre-se a palavra do Senhor, que nós receberíamos o Espírito Santo, e ele não nos deixaria órfãos, ele não nos deixaria sozinho, e ele estaria conosco para todos sempre. Esse Espírito, ele está aqui. Esse Espírito, ele está aí na sua casa. Esse Espírito é ele que alimenta a aliança de Deus entre eu e o meu Pai Deus, e o meu pai paterno e a minha mãe também. Então, nessa manhã, queridos, o que significa para nós a aliança mosaica? Em primeiro lugar, significa a obediência, porque Moisés, ele tinha um temor muito grande no seu coração. Quando ele chega diante da sarça, e a sarça está ali ardendo, pegando fogo. Moisés, depois você pode ler, está no capítulo 3, quando ele vê aquela sarça dentro, ele vê aquela árvore, vamos colocar assim, vamos simplificar, pegando fogo, ele quer ir lá palpar, ele quer ver. Mas olha o que acontece, Êxodo 3:4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegue para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés disse: eu sou. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha o que Moisés ele faz. Escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. É esse temor
que nós temos que lutar com todas as nossas forças para jamais perder ele. Por que que muitos homens nos dias de hoje estão deixando os caminhos do Senhor para se aventurar em outros caminhos? Porque o temor se esvaziou. O temor da palavra. Não o medo da palavra, mas o temor. Moisés teve, assim, um cuidado, um medo, um zelo, até de olhar, porque ele sabia que ele era de carne e osso e que ele estava diante de algo muito grande. E olha o que ele faz. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Olha o que o Senhor ele fala aqui, ó. Oh, glórias! Conheço-lhe o sofrimento. Em segundo lugar, o bispo falou ontem aqui também, e é interessante mesmo, que me acendeu uma luz. Como Deus olha com o olhar de misericórdia para a humanidade, hein, bispa? Olha a preocupação de um pai. Conheço o sofrimento do meu povo. Mesmo fazendo por merecer o que eles estavam colhendo. Ai, bispo, você está sendo duro. Não estou não. Eles perderam o temor por um tempo. E todas as vezes que nós perdemos o temor, todas as vezes que esse temor ele é aquecido pelo amor, ele é aquecido pela vontade, o desejo de se relacionar com Deus, de ouvir Deus falar. Esse temor, ele é alimentado pela vontade de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Quando nós sentamos assim, entre eu e Deus, Deus e eu, você e Deus começa a conversar, aquele relacionamento limpo, transparente, sem interesse, sem impedição de nada. Aquele ambiente sadio, familiar, gostoso. Quando isso se acaba, meus irmãos, não tem como nós colhermos outros frutos que não seja a escravidão. E Deus vem e fala para Moisés: eu conheço a escravidão. Eu sei o dia a dia do meu povo. Eu sei as noites de choro das mulheres, das vós, das mães, das crianças que são pegas, que são levadas. Você tem ideia quantas crianças foram mortas a fio da espada aquele dia? E Deus fala: eu conheço. E nessa manhã, o Senhor está dizendo para você, mãe. O Senhor está dizendo para você, vó. O Senhor está falando para nós, aqui do canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. Eu conheço. E pode ter certeza, meus irmãos, Ele conhece. Em terceiro lugar, o Senhor fala para Moisés: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heteu e do jebuseu. Olha o que ele diz no 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimidos. Em terceiro lugar, Deus ele vem e faz uma promessa e traz relatos que ninguém sabia. Ninguém sabia, bispa, dessas orações. Até Deus falar para Moisés: tem um povo que ora. Irmãos, sabe quem é esse povo? É o povo que enche as taças às madrugadas. É o povo que vai nas quartas-feiras lá em Bauru orar.
É o povo que vem às quartas-feiras aqui à noite, que vai às sextas-feiras, na Sexta da Libertação, que vai às terças-feiras à tarde lá com a pastora Rosinha, que vai aos domingos ou aos sábados, quando temos aqui, adorar ao Senhor, ou está sempre conectado no canal de manhã, recebendo as palavras, jejuando o jejum das primícias, entregando a oferta das primícias, sendo obediente nos dízimos e nas ofertas. Deus está ouvindo as orações, das doações, quando fazemos para nossas casas de recuperação, que ajudamos para aqueles que são os necessitados, quando alguém vem até a nós, quando nós ajudamos também a nossa missão da Ásia. Hoje temos 2 igrejas, amanhã teremos mais, e vamos aumentar. Eu quero um dia falar assim, olha, a igreja investe 10 mil reais, eu vou fazer isso com o maior prazer, porque é a primícia que eu quero derramar nas missões. Ninguém falou nada, mas o Senhor disse para Moisés, eu vou. Em 4º lugar, o Senhor fala com Moisés aqui no versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu, eu, com E maiúsculo, serei contigo, e este te será o sinal de que eu te enviarei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. E disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, tudo com letra maiúsculas, meus irmãos. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Como diz a pastorinha Jane, tá bom para você? Ore canta lavalaias. Eu fecho essa palavra de hoje aqui, dizendo para você, o eu sou enviou-me a mim. O eu sou enviou a você. A palavra que cura, a palavra que salva e a palavra que liberta. Eu comecei dizendo aqui, vai haver festa no céu, porque tem anjos voando. Nós cantamos aqui, o Joquebed de Moisés não vai morrer. E nós temos uma promessa de Deus para as nossas vidas para o ano de 2025. O que a bispa disse no dia 1 de janeiro, 2025 será o ano de construir sonhos, os nossos sonhos. Não foi isso? Nós não começamos o ano de 2025 vivendo esta promessa de José, não José do Egito, mas o José dos sonhos. E Deus, Ele vai cumprir todas as promessas na minha vida e na sua vida. Creia nessa manhã, meu irmão. Não creia por aquilo que você está vendo. Irmão, se eu fosse me apegar naquilo que que era o momento que eu estava vivendo, ia ser difícil. Muito difícil, meus irmãos, porque eu já vivi momentos difíceis em minha vida. Situações que eu falava, meu Deus, agora eu não vou sobreviver. Desde o nascimento da Marcinha. O nascimento da Marcinha já começou com grandes desafios.
Quando a bispa descobriu que estava grávida, juntamente com a gravidez, veio uma infecção de urina descomunal, algo muito forte, a ponto da médica tirar a gravidez da Marcinha. Praticamente a Nivalda não conseguia trabalhar. Ela vivia mais internada, de repouso em casa, do que tudo. E o médico muitas vezes falava, ó, pode ser que você não venha suportar. Olha, talvez não vai dar para ter a criança. E nós ali na guerra. Por quê? Era a nossa promessa, era a nossa primogênita, era a nossa filha, né? Era a primeira experiência na Nivalda de mãe. Então, o Senhor nos deu graça e nos deu a Marcinha. Depois da Marcinha, a Milena, uma outra história. Mileninha resolveu nascer na ambulância porque nenhum hospital queria receber a Nivalda. Passamos em 3 hospitais. No terceiro, a bolsa estourou. E mesmo assim não receberam a Nivalda. E Deus nos levou num hospital que, meus irmãos, tecnicamente jamais eu imaginaria que a minha filha ia parar naquele hospital. Porque é um hospital, um dos maiores aqui da Avenida Paulista da Consolação. E Deus nos colocou lá. A Nivalda já chegou com a Milena no colo, porque nasceu na ambulância. E depois Deus nos deu a Mariane, a nossa terceira promessa. A Mariane, ela já nem esperou, irmãos. A Mariane, nós estávamos numa condição financeira melhor. Eu falei, não, amor, dessa vez vai ser diferente. O homem pode fazer planos, mas a última resposta vem do Senhor. Não, amor, dessa vez vai ser diferente. Vamos procurar um hospital, vamos pagar. Fomos lá, escolhemos o leito, quem ia ser anestesista, o médico, a hora, tudo bonitinho, né? Tudo pronto, papel assinado. Ufa, essa daqui vai nascer na tranquilidade. De repente, a Mariane chegou e pulou para fora, não usou anestesista, não usou qual o médico, porque nem o médico que nós contratamos deu para fazer o parto, foi o que estava lá porque não deu tempo, né? Mas graças a Deus hoje está aí as nossas 3 promessas, a Marcinha, a Milena e a Mariane, e já estão casadas, meus 3 filhos, minha netinha e outros netos que virão. Mas, irmãos, o improvável se tornou possível, porque Deus trabalhou e nós permitimos. O que foi? Que, meu amor? Fala. Bom dia, minhas mamães lindonas! Bom dia, Sem Fronteiras! Homens de Deus, criançadas, viúvas, todo mundo aqui. Eu estava ouvindo ali, bispo, eu falei, não, eu tenho que falar algo. Sabe por quê, bispo? Diga, meu amor. Porque Deus fala assim, ó, quando eu te envio, eu pago a conta. Eita, eu não preciso nem do seu dinheiro. É verdade. Eu não preciso nem do dinheiro que você investiu nos médicos dessa vez. É verdade. Porque se eu te livrei 2, eu vou te livrar a terceira. Deus fala assim, ó, pega o dinheiro, abençoa o médico com o dinheiro que você pagou. Mas são relatos, experiências, né? Eu tenho certeza que cada mãe que me ouve aqui agora, se você sentar, aquela que teve 1 filho, aquela que teve 2, 5, 7, 10, cada filha ela tem uma história, ela tem uma experiência, né? Então eu quero... E aquelas, bispo, que não geraram de si... Sim. Né? Mas são mães de sobrinhos. Como ontem nós homenageamos, né, a Fá, pode falar um pouquinho? A Fabiana, a presbítera aqui, as meninas da dança, fizeram, né? Algo tão lindo. Homenagearam junto com a Lu, né, a Fabiana. Então você vê, a Fá não gerou ainda filhos, né, físicos, mas a gente, né, há aquelas mães que também geram filhos espirituais, né? Foi tão lindo, irmãos, essa homenagem que fizeram a Fabiana. A Fabiana aqui é a mãe de todos também, né? Nós chamamos de tia Fabiana, que Bispo Castro, você foi um homem privilegiado, viu? De se casar com uma pérola dessa. Olha, se alguém, eu falo assim, né? Tem pessoas assim que a gente... Fabiana, não tenho nem palavras para classificar o seu verdadeiro amor por todos, né? A sua simplicidade. Então, você é sim uma grande mãe, viu, Fabiana?
Não sei se Deus tem um filho gerado do seu ventre, mas Deus tem outros filhos que vão te dar o mesmo carinho, o mesmo amor. E esse carinho e amor que você tem, todas as mulheres que me ouvem e que também não puderam gerar filhos, né? Saiba, sinta-se amada, porque você é sim uma grande mãe, tá bom? Vamos orar? Oh, glórias, Pai, te agradeço mais uma vez, são 10 horas e 51 minutos. Obrigado por essa aliança, Senhor, que um dia o Senhor fez com este homem chamado Moisés, que hoje é conhecido como Aliança Mosaica. Nós estamos falando sobre as 7 alianças de Deus, hoje é a 4ª aliança. Senhor, eu te peço, visita agora cada casa do canal da comunhão e do amor sem fronteiras. Cada mãe que está gerando filho no seu ventre, cada criança que está na fase de formação, cada adolescente, cada jovem, todos os casais casados, aqueles que estão orando, os jovens que já estão na parte de se relacionarem, de conhecerem uma pessoa, para se casarem, para formar a sua família, aqueles que são os viúvos, as viúvas, aqueles que estão separados, Senhor, e que querem ter um bom encontro, querem se casar, querem ter um companheiro, uma companheira, prepara pessoas boas, Senhor, e põe no caminho delas, guarda também todos os casais casados, blinda, sela, os abençoa nessa manhã, todas as mães espalhadas por esse Brasil e mundo afora, põe a tua santa e poderosa mão de poder, cura todos os enfermos, Pai, seja qual for o nome da enfermidade, Senhor, libera milagres na vida de todos aqueles que são primicianos, que tem uma oferta de primícias, que entendeu o que significa selar a casa deles com primícias, Senhor, aqueles que são dizimistas, ofertantes aqui do polo de Bauru, lá do polo de Guarulhos, também os nossos irmãos aqui do canal, Senhor, que são empresários, que são CLTs, que precisam bater metas e que nos ajudam aqui com seus dízimos, com as suas ofertas, Pai, o Sem Fronteiras online e presencial só existe porque esses irmãos foram levantados por ti. Como um dia o Senhor olhou para aquele povo e o Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo, por isso eu desci a fim de livrar-vos nesta manhã, Raquiabaçaia. Awaikibarraça, Labás, 10h53 da manhã. Assim diz o Senhor, eu desci. Recabasteria cheia. Hawaii Cabe Albopokemanaias. Assim diz o Senhor, Raikobadagadagadas. Tem 3 situações que Deus está fazendo nessa manhã. Decanta labacobanabalaia. Ele fala primeiro por uma classe de pessoas, como ele disse para Moisés, desci e vou livrar. E falou para Moisés, tem promessas, tem terra boa, e vou-los colocá-los nessa terra que mana leite e mel. A primeira classe, a primeira turma, assim diz o Senhor, chegou o tempo da sua vitória. Conta os dias que os papéis foram assinados. Curas milagrosas aconteceram agora. É agora, o Senhor diz, é hoje, domingo, dia 11, 10h55 da manhã. É agora que o Senhor liberou. Em segundo lugar, assim diz o Senhor, aonde está os Moisés? O Senhor chama homens e mulheres para o relacionamento. O Senhor tem falado algo ao meu coração, eu tenho, sabe, meus irmãos, eu não posso nem falar algumas coisas do que Deus tem colocado no meu coração, de que Ele vai fazer. Eu só estou num tempo de ficar calado, de ir no altar do Senhor, de colocar o louvor ali, de colocar a Bíblia, de ficar em silêncio ouvindo Deus falar. O Senhor está selecionando filhos na terra. Entendeu o que eu disse em segundo lugar? Poderia ser outras pessoas para ser o libertador de Israel? Poderia.
No meio do povo lá da escravidão tinha outros homens, assim como Deus depois levantou o próprio irmão de Moisés para ajudá-lo. Mas o Senhor separou aquele que ele quis. Então, não é o que eu quero, ou quem eu penso, ou o que eu acho, mas aquilo que Deus disse. E Deus disse, vai ser Moisés, e foi Moisés. E em terceiro e último lugar, Ore canta lamanás. Algo que o Senhor disse para Moisés. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quer se relacionar profundamente com Deus? Eu vou fazer um desafio para todos nós nessa manhã. Vamos fazer um jejum de silêncio. Vai vir, a bispa falou que Deus já deu para ela a palavra do mês de junho. Olha, vamos entrar num tempo de fechar a nossa boca, de não entrarmos em espírito de confusão, de contenda. Chegou num lugar, tá tendo fofoca, tá tendo diz que me disse, sai. Ah, não, você vai para onde? Falou, não, isso aí não é para mim não. Ah, vamos fazer um monte. Não, isso aí não é para mim não. Irmãos, preste atenção, lugar de crente reivindicar é no altar. Se tem um lugar que você tem que rasgar o seu coração para se reivindicar alguma coisa, para pedir alguma coisa, é no altar. Não vamos para as redes sociais. Mulheres, homens, vamos cuidar dos nossos corpos, das nossas vestimentas. Não vamos para as redes sociais expor o nosso corpo, expor, sabe, nos colocar em exposição naquilo que Deus muitas vezes tem nos dado, um carro, uma casa, um bem. Não faça isso mais. Se já fez, tira. Aí Deus me deu, tem que mostrar. Não, Deus não é Deus de carro. Deus não é Deus de casa. Isso Deus te deu para você usar aqui. Não é para você mostrar como um troféu. Deus, ele não vai ser o que é através de um carro. Deus é muito mais do que uma casa. É muito mais do que um poder financeiro. Nada disso vai entrar no céu. Nós temos que mostrar Deus na nossa vida, através daquilo que ele está fazendo em nós como pessoa. Deus não pode ser colocado como um troféu. Olha o que o Senhor disse a Moisés. Não adorarás outros deuses. E lá na frente o povo construiu um bezerro de ouro. Não me compare a esses deuses. Não é porque Deus me deu, vou falar, Márcio, um carro que eu nunca tive na minha vida, é que eu vou falar que Deus é fiel. Não, irmãos. Deus não é fiel pelo carro que ele me deu. Deus é fiel por ter me achado. Deus é fiel por ter me limpado. Deus é fiel por ter me curado. Deus é fiel por ter perdoado meus pecados, e a cada dia ele renova esse amor pela minha vida. Me perdoe, meus irmãos, não sei nem por que entrei nessa palavra da exortação. Mas Deus me deu esses 3 direcionamentos. Receba no teu espírito, assim como eu recebo aqui no meu espírito. Essa palavra é para mim. Eu não sei se é para você, mas se for para você, entra nesse altar, entra nesse íntimo, que Deus vai te alimentar, tá bom? Deus te abençoe, fique na mais santa e poderosa paz do Senhor Jesus.